Olá, pessoal! Aqui é a Vânia Matoso, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que vocês adoram e eu confesso que eu também, que é a síndrome fúngica. Então, eu quero descomplicar a síndrome fúngica porque eu vejo que é uma grande dúvida de vocês na prática. O que fazer, como tratar, como é que eu faço o manejo desse paciente e não é tão difícil quanto parece. Então, aqui no Clínica do Intestino, a nossa ideia é sempre trazer e dividir a nossa prática com vocês. Somando o tempo de atendimento meu e da Silvia, a gente tem mais de 30 anos de estrada, então a gente consegue trazer bastante clareza para tentar melhorar o atendimento clínico de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa, o que é a síndrome fúngica? A síndrome fúngica é o supercrescimento fúngico. A SIFO, a nomenclatura SIFO, né, que é o supercrescimento fúngico no intestino delgado, se refere especificamente a um supercrescimento de fungo nessa primeira parte do intestino, de fato, o intestino delgado. Mas a gente sabe que desequilíbrios fúngicos podem acontecer por várias regiões do corpo. Por exemplo, candidíase de repetição, pano branco, micose, frieira, todos eles estão associados a um supercrescimento fúngico. A SIFO se refere de fato a um supercrescimento no delgado, mas não quer dizer que esse paciente não possa ter outros focos de fungo no corpo, e usualmente eles têm. Então, uma mulher com cândida de repetição tem que olhar para o intestino. Um paciente com muita dermatite, eu tenho que olhar para o intestino. Um paciente com frieira, eu tenho que olhar para o intestino. Porque, usualmente, esse desequilíbrio do microbioma e do micobioma começa lá no trato gastrointestinal. É muito mais comum do que parece, tá? Então, até pouco tempo atrás, a gente não falava muito sobre isso. A gente começa a pesquisar de fato em 2015, então pensa, a gente está em 2022, tem pouquíssimo tempo, né? E é bem recente para a ciência é a questão do supercrescimento fúngico. A gente trabalha muito isso na clínica e a gente já sabe algumas coisinhas para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Geralmente são mulheres, né, que acabam procurando a gente, mas não esqueçam que homens também têm supercrescimento fúngico, tá? E aí tem sempre aquela ideia, né? O paciente ele acha que o fungo é mau. Então ele chega no consultório e fala assim: olha, Vânia, eu não aguento mais esse fungo. Eu quero matar esse fungo, eu não aguento mais, eu quero exterminar, não quero mais um fungo dentro de mim. É possível a gente fazer isso? Não é possível. Primeiro, porque o fungo não é mau, porque o fungo não tem caráter. Mas a questão é que, quando a gente pensa no equilíbrio do ecossistema intestinal, esse ecossistema compreende sim uma parcela de fungo, de levedura. Qual é o problema? Quando é que esse fungo se torna mal? Quando ele está numa contagem superior ao que ele deveria estar. Então, por exemplo, finge que poderíamos ter 5 unidades de fungo lá no intestino. Aí tem 50. Quando tem 50, ele vai fazer sinais e sintomas no hospedeiro. Agora, quando ele está em equilíbrio com as outras coisas que vivem ali nesse intestino, com as outras bactérias, com o vírus, né, o material genético que está ali nesse intestino, não é um problema, tá? Então, o fungo não é mau, ele só se torna ruim quando numa contagem superior ao que a gente espera. É importante a gente lembrar que a presença do fungo é importante sim para desenvolvimento da resposta imunológica. Então a gente não quer um intestino sem fungo, a gente quer um intestino em equilíbrio, um ecossistema equilibrado. E esse ecossistema equilibrado compreende pequena contagem de fungo. Então, em um intestino saudável, existe uma simbiose entre o sistema imunológico, a microbiota e o micobioma do hospedeiro. O que é o micobioma? É o conjunto dos fungos que estão ali nesse ambiente intestinal. Usualmente é cândida, especialmente a cândida albicans, tá? Mas a gente tem outros tipos de cândida, mas a mais comum da gente encontrar é a cândida albicans. E aí esse fungo, ele vive em equilíbrio com o sistema imunológico e com as bactérias. O que acontece no nosso paciente com síndrome fúngica? Geralmente, esses pacientes têm um desequilíbrio na microbiota, que é o conjunto de bactérias que estão dentro desse intestino, tem um sistema imunológico debilitado e nessas condições o fungo pensa o quê? Bom, meu momento.
Se não tem bactéria para competir comigo, se não tem sistema imunológico para impedir meu avanço, lá vou eu. E aí ele começa a se replicar, e nisso ele se replica, a contagem de fungo fica muito grande e a gente acaba fazendo as muitas manifestações que a gente conhece, de dermatite, sintomas gastrointestinais, cândida de repetição, frieira, né? E tem rinite, alergias, enfim, a gente tem uma gama de sintomas associados, tá? Mas o problema aqui, e isso é uma dica para vocês na prática clínica, não adianta tratar fungo só com fungicida. Se eu só matar o fungo, eu não tenho resultado. E é por isso que os nossos pacientes chegam no nosso consultório falando assim: olha, eu já tomei todos os antifúngicos da vida e a Cândida não quer me deixar, eu não sei mais o que fazer. Não adianta só matar o fungo, eu tenho que reequilibrar a resposta imunológica e eu tenho que reequilibrar essa microbiota. E quando eu tô falando de tratar fungo, não é um ou outro, é todo mundo junto, é um e outro. Ou eu faço o que tem que ser feito de uma vez, ou eu não vou ter resultado nenhum. Então, para tratar fungo, eu preciso, ao mesmo tempo, ajustar a resposta imunológica da minha paciente com vitaminas e minerais, com estilo de vida, ajustar a microbiota, né, esse conjunto de bactérias intestinais dessa paciente, e eu tenho que matar o fungo, usar também as ervinhas, né, as especiarias fungicidas. Se eu não fizer isso, eu não tenho resultado. Então, lembrem sempre para o paciente de vocês: tratar sifo é o jogo do tudo ou nada. Ou você faz ou você não tem resultado. Fazer mais ou menos só transforma esse fungo numa coisa mais forte e mais difícil de ser tratada no futuro. Então tem que fazer tudo, tá? Quais são as principais causas de supercrescimento fúngico? Uso de medicamento, e essa é uma constante no nosso consultório, anti-inflamatório não esteroidal. Prazóis, né, o omeprazol, pantoprazol, hexameprazol, porque diminui a quantidade de ácido no estômago. Com isso, eu desequilibro a microbiota e nesse desequilíbrio de microbiota eu acabo tendo um supercrescimento fúngico. O uso de corticoides, anticoncepcional, mulheres com cândida de repetição que a gente não está conseguindo tratar e que usa anticoncepcional, a recomendação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é a retirada do anticoncepcional, é a retirada do DIU, Mirena ou Pilena, para que a gente consiga restabelecer essa microbiota de vagina e assim ela pare de ter cândida de repetição, tá? Claro que aqui a gente está falando de uma última tentativa, já fiz tudo o que eu tinha para fazer, não está resolvendo. Vamos tirar um anticoncepcional, claro, perguntando sempre para a médica que acompanha esse paciente, porque a nutrição não pode desprescrever medicamentos. Mas também fica aí como dica que às vezes o que está faltando é a gente tirar o anticoncepcional dessa paciente. E por último, o antibiótico. É claro que aqui, gente, eu não estou falando do uso pontual. Então, imagina, caramba, tô com uma dor de cabeça, eu tive que tomar alguma coisa, um anti-inflamatório, tomei um ibuprofeno. Ai, nossa, eu comi alguma coisa diferente, eu tive que fazer uma cirurgia e aí eu tomei um prazol pontual, 7 dias, 15 dias. Isso vai desestabilizar permanentemente a nossa microbiota? Não. A nossa microbiota, ela consegue se reestabelecer após um trauma, que é o fenômeno que a gente chama de alostase. É quando, após um trauma, por exemplo, o uso de um medicamento, essa microbiota se restabelece. Ela se restabelece como? Especialmente com uma dieta saudável, tá? Não é nem repor probiótico. O que ela precisa é de material fermentável e composto fenólico para que ela consiga se replicar da maneira mais rápida, mais fácil possível e assim a gente consiga tratar esse ambiente intestinal, vaginal, microbiota da pele. A gente está falando da microbiota como um todo, tá? Então, voltando aqui, principais causas: o uso de medicamento crônico, não pontual, o consumo excessivo de carboidrato simples, isso é uma constante no consultório. Farinha e açúcar, não dá para consumir igual as pessoas estão consumindo. Não é open bar. Então não tem essa de farinha o tempo todo, bolinho, biscoitinho, docinho, suco de caixinha, iogurte adoçado. Gente, não dá. Então aqui também você não adianta pensar que mas é sem glúten, é sem glúten, mas é farináceo. Então, qual é a ideia? É diminuir o máximo possível farinha, tá? Não é que você não possa usar uma farinha de grão de bico, assim, num pontual, né? Num evento, numa comidinha diferente, tudo
bem, mas a gente tem que aprender a parar de só consumir farináceo. A gente tem que comer comida, né? Então a gente tem que comer batata, aipim, inhame, abóbora, carne, né? Legume, verdura. É isso que a gente precisa comer. Não é basear a nossa refeição em farinha, independente de ser com ou sem glúten, tá? Uma outra questão é a desmotilidade colônica ou a constipação, naquele paciente que não faz cocô. Esse cocô fica muito tempo ali, esse bolo fecal, muito tempo no trato gastrointestinal. Com isso, eu acabo favorecendo um supercrescimento fúngico. Então, eu preciso aumentar o clearance intestinal. Eu preciso fazer cocô todo dia. Come todo dia, caga todo dia. É basicamente isso. Então, eu preciso utilizar agentes que sejam pró-motilidade. Por exemplo, o gengibre, tá? O estresse corrompe muito a resposta imunológica, né? Então, tanto a resposta imunológica quanto a liberação de cortisol impacta de forma muito importante na composição de lactobacilos nesse intestino, tá? Então, deixa também essa nossa microbiota mais frágil. A gente também tem que pensar na modulação do estresse. Aquela mulher que já fez tudo, ela fala, Vânia, eu não melhoro. Eu como bem, eu faço atividade física, eu já tomei suplementos, eu não melhoro. Foca no emocional dessa mulher, porque geralmente é o emocional que está engatilhando os sintomas. Um sistema imune debilitado, uma microbiota corrompida e uma baixa acidez estomacal. Então, quando eu diminuo a quantidade de ácido no estômago, eu acabo me tornando mais suscetível ao aparecimento de fungo no trato gastrointestinal. E aí, aquela pergunta que vocês sempre fazem, né? Mas como é que diagnostica? A gente tem um teste padrão ouro? A gente tem algum exame de sangue? Não, né? Então, a gente não tem ainda um teste padrão ouro para diagnóstico de síndrome fúngica. O que a gente usa hoje é uma coletânea de sinais e sintomas, né? E a gente fala bastante disso no nosso curso no Clínica do Intestino. A gente aprofunda bastante nesses sinais e sintomas. O que a gente faz hoje é avaliar sinais e sintomas do nosso paciente e perceber, né, se esses sinais e sintomas apontam para uma síndrome fúngica. É claro que a gente tem hoje em dia alguns testes de microbioma que pode sugerir a presença de leveduras, né? Assim como a gente tem o coprológico funcional, que da mesma forma rastreia leveduras, sugerindo um supercrescimento fúngico. Porém, cientificamente falando, a gente não tem um padrão ouro para diagnóstico de síndrome fúngica. A gente acaba ancorando em sinais e sintomas. Aqui eu coloco alguns sinais e sintomas para vocês, né? Então, uma fadiga extrema, candidíase de repetição, essa mulher que está sempre com cândida, não melhora nunca. Tem paciente que tem anos, não sei como é que convive com a candidíase por tanto tempo, né? Caspa, dermatite, pano branco, que são aquelas marquinhas brancas, né, nos braços, geralmente é muito comum em galera que vive perto de praia, tá? Candidíase oral, porque a gente fala da vaginal, né, mas tem a candidíase oral. Posso ter sintomas intestinais como gases e distensão abdominal, um aumento de sensibilidades alimentares, então na síndrome fúngica pode haver liberação de histamina, né, e com isso a gente mimetiza uma resposta alérgica, como se fosse uma hipersensibilidade alimentar que é causada pelo fungo, tá? Então o tratamento é tratar o fungo. Eu preciso tirar esse supercrescimento fúngico daí para que a gente consiga melhorar, né, esse quadro clínico da nossa paciente. Um paciente que tem uma necessidade de doce imensa, então ele fala assim: ah, eu sou uma formiga. Nossa, eu adoro comer doce, eu acordaria comendo doce, eu acordaria comendo brigadeiro. Então, o fungo, ele gera ali uma espécie de uma hipoglicemia e eu aumento esse craving, essa vontade de comer doce o tempo todo. Enxaqueca, mente nebulosa, língua branca, sudorese noturna, queda de cabelo e favorece doenças autoimunes, como por exemplo Hashimoto, mas a gente tem na literatura links, né, de síndrome fúngica com diabetes tipo 1, com doença celíaca, tá? Então, a gente tem uma gama muito grande de sinais e sintomas. E a pergunta do milhão, né? Como é que trata? Então, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer tudo, não adianta fazer um ou outro. Então, a gente tem que fazer uma dieta sem lactose. O problema são mono e disacarídeos, tá? Então, realmente a gente tira a lactose. Dependendo do paciente, eu tiro o leite derivado 100% por um período e recoloco. Mas, de forma geral, o problema é a lactose. Mas cabe a você, como profissional nutricionista,
avaliar pelos sinais e sintomas, pelos exames, se vale a pena manter ou não o leite na dieta. Ainda assim, quando eu mantenho pequena quantidade, é uso pontual, não é para acordar todo dia e tomar café com leite, tá? Então, retirar a lactose, retirar açúcar, retirar farináceo, álcool e fermentado, kefir, vinho, kombucha, que essas bebidas têm leveduras na sua composição e esse paciente está cheio de levedura, então não tem a menor condição de continuar colocando, alimentando o sistema com mais levedura. Uma outra coisa muito importante é o ajuste da microbiota que mora ali nesse trato gastrointestinal para que ela consiga competir com o fungo por sítio de adesão e alimento, né? Então eu preciso ter uma microbiota forte, robusta, bem diversa, complexa, para não deixar esse fungo crescer de forma desordenada. Eu posso e devo trabalhar com ervas e chás fungicidas, a gente gosta muito de fitoterapia, tanto eu quanto a Silvia, para tratar fungo, então a gente usa muito o cravo, o orégano, tabebuia, que é o pau d'arco, o cranberry, que ajuda muito, não só a infecção urinária de repetição, mas ajuda muito quando a gente está falando de fungo, o alecrim e a sálvia. Então, além da gente colocar esses compostos de forma suplementada na vida do nosso paciente. A gente também distribui chás e temperos ao longo do dia, né, de forma intencional. Então, a gente coloca um chá de cravo de manhã, um chá de orégano à tarde, é um ovo com alecrim, à tarde, na hora do almoço, é um franguinho com sálvia, né? Então é o óleo de coco, que também tem esse efeito fungicida. Então, a gente monta um plano alimentar usando, né, tudo na natureza que tem esse efeito fungicida para ajudar a gente a tratar o fungo. Tratar fungo é mais difícil que tratar bactéria, né? Ele é mais resiliente, ele é mais difícil de ser tratado. Então, a nossa intervenção dietética tem que ser melhor. E um suporte imunológico, repondo vitaminas e minerais. Geralmente, o paciente com síndrome fúngica tem um ferro muito baixo, uma ferritina muito baixa, um zinco muito baixo, uma vitamina D muito baixa, né? Então, a gente tem que pensar nos nutrientes que dão suporte à resposta imunológica. Dentre eles, o que eu destaco aqui é o que a gente vê na literatura científica, é que usualmente existe deficiência de ferro, zinco, vitamina A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina C e metilfolato. Então, a gente vai precisar fazer a reposição dessas vitaminas e minerais. Então, vê que aqui é um conjunto de intervenções que vai tratar a síndrome fúngica. O que geralmente a gente vê na prática clínica é aquele paciente que fala assim: não, mas eu já tomei óleo de orégano e não funcionou, eu já tomei fluconazol e não funcionou, eu já tomei. Então, mas não adianta só você tomar, você vai ter que fazer dieta, você vai ter que mudar o estilo de vida, em alguns momentos, perder peso vai ajudar muito, porque ajuda no controle de glicose e insulina, né? Então, diminui a inflamação, diminui a permeabilidade de intestino. Então, aqui, mais do que só isso, a gente está falando de estilo de vida por conta do manejo do estresse, ajuste de ciclo circadiano, exercício físico em base regular, né? Então, aquilo que a gente sempre fala, não existe atalho, né? Especialmente para tratar fungo. Então, a gente precisa de uma intervenção mais assertiva possível. Por quanto tempo eu devo tratar? Até os sintomas cessarem. Depende, né? Então, tem paciente que tem síndrome fúngica há 5, 6 anos e tratar 5, 6 anos de existência de sintomas não é a mesma coisa do que uma mulher que falou que recentemente teve 2 quadros de cândida nos últimos 2 meses, mas antes disso nunca tinha tido síndrome fúngica, nunca tinha tido candidíase. Então, essa mulher possivelmente vai ser tratada mais rápido. Aquela mulher que convive com fungo há mais tempo vai ser tratada de forma mais longa. Então, aqui a gente pode estar falando de 3 meses de tratamento, a gente pode estar falando de 12 meses de tratamento. Existem outras opções, né, de tratamento, de ervas, de temperos, né, de dieta, e é justamente sobre isso que a gente quer falar com vocês no nosso Clínica do Intestino. Então, a gente está com a lista de espera para a nossa próxima turma, e a gente espera muito ver vocês lá para que a gente possa discutir mais um pouquinho sobre síndrome fúngica. Então, nosso curso é um curso 100% prático, aonde a gente vai falar sobre o caso clínico quando esse paciente chega, a gente aborda toda a fisiopatologia, a gente explica o que a gente fez e o que pode ser feito, a gente mostra um exemplo de cardápio e a gente mostra o retorno desse paciente. Então, uma outra dúvida que vocês têm que é, tá bom, mas o que eu faço na segunda consulta? Como é que eu dou seguimento? Então, pensando nisso,
A gente coloca a primeira consulta, a fisiopatologia, dietoterapias, intervenções possíveis de fitos, nutrientes, a gente coloca o retorno, o desfecho desse caso e como é que a gente deu seguimento ao tratamento. Então a gente espera vocês, o curso é muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo!